tema de hoje é o estresse, seu impacto em nossa saúde e como nos proteger e nos equilibrar. Usualmente, a expressão estresse está associada a algo negativo, devido ao fato de estarmos sofrendo uma epidemia de excesso de estresse crônico, que realmente é muito prejudicial. Mas o estresse é uma resposta natural do corpo, e quando passageiro não é nada ruim, podendo até mesmo ser benéfico. Por isso, dizemos que o importante é gerenciar o estresse e não estar livre de estresse. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou Alessandra Feld. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre o estresse, sua relação com distúrbios de saúde e maneiras de gerenciá-lo no seu dia a dia. A Organização Global de Estatísticas de Estresse relata que 75% dos americanos estão experimentando níveis de estresse moderados a altos. 80% das pessoas sentem estresse no trabalho e o estresse é a preocupação de saúde número 1 dos alunos do ensino médio. E mais uma informação, Beta: de 75% a 90% de todas as consultas médicas são devido a sintomas relacionados ao estresse. O pior de tudo é que sintomas de estresse se tornaram tão comuns que muita gente se acostuma e nem mesmo percebe o quanto está estressado. O estresse impacta a saúde de muitas formas e é diretamente influenciado pelo nosso estilo de vida, pela qualidade de sono e até mesmo pela nutrição. Dessa maneira, além de buscar solucionar as situações causadoras de estresse, podemos fornecer ao corpo também elementos que possam ajudar no equilíbrio e na reparação do corpo frente ao combate ao estresse. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é nutricionista, profissional de educação física, pós-graduado em nutrição clínica esportiva e fitoterapia. É formador da NutriScience Education and Consulting de Lisboa e também consultor técnico da Pura Vida. Bem-vindo, Marcelo Carvalho. Olá, Roberta. Olá, Alessandra. Tudo bem? Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com um tema que, com certeza, é extremamente relevante. Afinal de contas, quem nessa face da Terra não se vê em meio aos eventos estressores, né? Então, acho que é um assunto extremamente pertinente para a gente discutir. Maravilha, seja bem-vindo, Marcelo, mais uma vez aqui no nosso podcast, sempre um super convidado. Obrigada aí pela sua participação. E eu já quero começar com uma pergunta para a gente poder esclarecer esse tema, né? Antes de tudo, o que é estresse e como o estresse ele pode realmente estar relacionado às doenças crônicas tão comuns aí na atualidade? Bom, o estresse, acho que bem na introdução você colocou muito bem, ele é um mecanismo primitivo e conservado do ser humano que justamente faz com que nós tenhamos a capacidade de reagir frente a situações, a insultos estressores que, por sua vez, nos colocam em situação de perigo. Então a gente tem que entender que o estresse é algo extremamente positivo. O estresse nos coloca no estado de alerta, no seu mecanismo de luta ou fuga, para que nós possamos tomar uma atitude em meio àquela situação estressora, seja enfrentar aquela situação, ou seja, simplesmente sairmos daquela situação. O fato é que toda a maquinaria fisiológica despertada quando a gente tem um evento estressor visa justamente criar uma solução para aquele estado de insulto que nós estamos passando. Então veja, isso é algo extremamente importante na vida do ser humano, seja numa condição emocional ou numa condição física. Por exemplo, você imagina se você vai atravessar uma avenida e vem um ônibus na sua direção. Você visualiza aquilo, você precisa agir. Então você tem toda uma maquinaria, que a gente vai discutir isso em termos de fisiologia, de hormônios, que faz com que eu olhe aquela situação e perceba que ou enfrento, que não é uma boa atitude, ou eu saio daquela situação. E isso é interessante quando a gente fala de um mecanismo primitivo e conservado. Nós podemos pegar um senhor de 90 anos nessa situação, onde ao atravessar a rua, ele se depara com esse ônibus vindo em sua direção, ele vai ativar todo o mecanismo de sobrevivência, de resposta ao estresse, afinal de contas, aquilo é uma situação estressora, para tirá-lo daquela situação de risco. Então veja a importância do estresse na sobrevivência do ser humano. Por isso que a gente fala que isso é primitivo e a gente conserva isso até hoje.
E um ponto importante do estresse, além dele ser algo extremamente positivo, que garante a nossa sobrevivência, ele também faz com que nós tenhamos a capacidade de nos adaptar frente a estímulos estressores sucessivos. O que nós vamos discutir é o que são esses estímulos sucessivos e a frequência desses estímulos. Então, veja, estresse, a gente tem que parar e olhar e deixar de acreditar que o estresse é algo negativo, e sim positivo. A questão é com qual frequência eu me exponho a esses insultos estressores. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa colocar aqui em pauta. E se estressar é bom. O quanto é o grande problema. Exatamente. Acho que ficou aqui uma surpresa para todos os nossos ouvintes, né, Beta? Ouvir o Marcelo falar de forma tão positiva aí do estresse. Isso é muito importante, né? Porque eu acho que a gente precisa entender vários mecanismos que acontecem no nosso dia a dia, né, para a gente poder ter ali soluções práticas para resolvê-los, né? Quando ele é crônico, a gente vai ter aí algumas estratégias para colocar em prática. Mas se ele é aí de forma gradual, às vezes um pouco mais, e aí tá tudo certo, né? Ale, você me permite fazer aqui já uma colocação, e aqui para a pessoa entender. Por exemplo, você se exercita, eu, Sim, Roberta. O exercício físico, numa ótimo. perspectiva fisiológica, bioquímica, é um agente estressor. Só que ele te adapta, ou seja, nós sabemos que o exercício físico, quando feito da forma adequada, com a frequência adequada, você melhora a sua saúde muscular, sua saúde mental, intestino, sistema imunológico, perfeito, mas Exato. ele é um fator de injúria, ele gera um insulto, uma desorganização. Então, só para pontuar de uma forma muito simples, o que é o estresse? Estresse é tudo aquilo que nos desvia da nossa homeostase. O que é a palavra homeostase? Equilíbrio. Então, estresse é tudo aquilo que nos desvia do nosso equilíbrio. A partir disso, eu tenho que buscar um mecanismo que a gente chama de alostase. O que é a alostase? É quando a gente compensa esse desequilíbrio, ou seja, essa perda do equilíbrio. Nós temos, então, uma adaptação ou uma mudança de comportamento. Então vamos pensar no exercício. Se você faz um agacho, né, na segunda-feira, descansa terça, quarta, quinta e faz outro agacho na sexta-feira, na quinta-feira, por exemplo, você criou um insulto na segunda e teve um tempo hábil de gerar todo um reparo fisiológico daquela musculatura para novamente se submeter a um estresse. E o que vai acontecer gradativamente? Você vai tornar esse músculo mais forte, mais volumoso, mais resistente, enfim, depende do objetivo. Mas você criou sucessivos insultos, sucessivos estímulos estressores para gerar essa adaptação. O que nós estamos aqui, então, chegando a um consenso? E que o que vai depender é o time entre um insulto e o outro. E aí vem um detalhe. Quando a gente fala de alostase, que é esse mecanismo de compensação, quando você tem uma reação alostática, ou seja, quando você tem o estresse e a capacidade de me adaptar ao estresse. Isso é o que todo mundo deveria buscar. O grande problema é que as pessoas atualmente vivem numa situação de sucessivas reações alostáticas, ou seja, sucessivas reações estressoras. Então você sai dessa sinalização de uma reação pontual e entra numa carga alostática, ou seja, sucessivos estímulos estressores sem um tempo hábil de adaptação a esses estímulos. E aí você começa a comprometer a sua saúde. No exercício físico, eu já estou aqui trazendo um cenário macro da coisa, a gente tem um overtraining, um excesso de treinamento. E nas condições emocionais, nós vamos ter uma situação colocada classicamente hoje como burnout. Então, veja que os mecanismos fisiológicos são os mesmos. O que muda são os gatilhos, se é um gatilho de cunho emocional ou se é um gatilho de cunho físico, por exemplo. Então, a questão toda que a gente precisa olhar é qual é a frequência que eu me exponho aos insultos estressores. Eu estou tendo tempo de gerar adaptações aos estímulos estressores? Se eu estou tendo tempo, que maravilha, esse estresse está perfeito. Se eu não tenho tempo, e aí entra todas essas estatísticas que a gente tem observado sobre estresse, é justamente o que nós estamos vendo. E aí a gente já começa a entrar nessa carga alostática.
Roberto. Quero aproveitar, né? Você falou do burnout, é um tema que eu tenho estudado bastante recentemente. Recentemente palestrei sobre isso, escrevi um capítulo sobre burnout. E aí o que você trouxe é tão incrível, né? E você traz de uma forma tão didática. Eu confesso que me deparei com 112 artigos até chegar nessa conclusão bem tranquila de como falar para as pessoas o que seria, né? E você trouxe uma linha bem interessante, porque os estudos mais atuais, né, que observam a síndrome ocupacional, né, que é o burnout, uma síndrome de esgotamento frente a uma carga ocupacional, né? Uma carga de trabalho, portanto, ele traz justamente esse ciclo, né? Onde eu tenho, num primeiro momento, uma carga de estresse, e aí o estudo foi muito interessante porque ele trouxe cortisol salivar em vários pontos, né? De estado de estresse dos indivíduos dentro de suas ocupações. E aí, no primeiro ponto, esse cortisol, de forma extremamente benéfica, né? Sendo o motivador para a conquista, o motivador para a atitude, né? O que faz você acordar de manhã e falar, vamos lá. Então, num primeiro estado, o cortisol sendo responsável por engajamento, né? Esse pequeno estresse te levando ao engajamento. E aí, dependendo da carga, do tempo de descanso, da sua capacidade, também existe, obviamente, a sua individualidade, né? O quanto que você, como indivíduo, aguenta, qual é a carga alostática ali que te é benéfica ou não, mas a partir de um determinado momento, um pico um pouco maior, né? Uma subida mais considerável, trazendo um momento de tensão. Então, depois do engajamento, pode ser que haja uma carga um pouco superior que te leve à tensão, mas com a percepção de que ainda é controlável o que você precisa resolver. Então você está tenso, mas com a sensação de controle. E depois, né, se isso não diminui, não reduz, não estabiliza, ou ainda se essa carga passa a se tornar insuportável, se a carga, por exemplo, do burnout de trabalho é maior do que a que você consegue controlar, você entra num estado de cinismo em que você não observa, você observa esse pico de cortisol, mas uma queda muito brusca dele posteriormente, até chegar ao esgotamento. E aí o que os estudos trazem não é um hipercortisol, né? Uma hipersinalização de estresse, mas justamente uma hipocortisolemia, em que você está tão esgotado que você não tem mais justamente o hormônio né, que a gente chama de o hormônio do estresse, mas você tem níveis reduzidos frente a uma pessoa engajada, frente a uma pessoa tensa, frente a uma pessoa cínica, que é a pessoa que está, né, a um passo do esgotamento, né, o cinismo de, nossa, nós vamos conseguir uma promoção. Ah, é mesmo? Que interessante. Né? Seria esse cinismo, já não te traz o engajamento que você precisava. E aí, quando eu me deparei com esses estudos, eu falo, poxa, faz muito sentido, né? Eu preciso desse estresse para eu me sentir engajada, motivada, o desafio é interessante. Mas qual é a carga? Qual é o tamanho que cada indivíduo aguenta? Quanto tempo eu preciso para me recuperar e enfrentar um próximo, né? E é necessário esse controle, essa observação, para que eu justamente não me veja num momento de esgotamento, né? De um estresse crônico, de um estresse em que eu não consigo mais lidar, especialmente no burnout, eles falam um estresse que te traz o esgotamento e simplesmente a necessidade de um afastamento de tudo que você fazia, nem mesmo uma diminuição de carga, sendo aí eficiente. Agora, o que é interessante aqui, Ma, é que muitas vezes nós não paramos para observar estas etapas. Então, como saber se estamos estressados positivamente ou esgotados em estresse crônico? Quais são os sintomas? Perfeito. Eu vou aqui puxar o teu raciocínio. Baseado no que você colocou em relação a perfil de hormônio cortisol, né? Essa questão da queda do cortisol, a gente tem estudos hoje que mostram que essa curva fisiológica do cortisol, ou seja, nós temos picos de cortisol ao longo do dia, o que a gente chama de acrófase, é o pico máximo às 8 da manhã, e o nadir por volta, que é o pico mínimo, ali por volta de 11 horas da noite. A gente vai tendo essa queda, às 4 horas da tarde nós temos uma queda de 50% em relação à matutina. E é interessante isso que você colocou, porque hoje em dia a gente tem uma série de estudos que mostram o seguinte: olha, eu encontro indivíduos em pleno estado de burnout sem necessariamente alteração na curva de cortisol, onde esses indivíduos permanecem, e aí é esse ponto que a gente vai chegar num aspecto nutricional extremamente importante, permanecem no estado de burnout, de letargia, né, de perda de interesse,
de sonolência, mas ainda assim com a curva desse hormônio da vitalidade, que é o cortisol, a gente pode colocar assim, hormônio da vigília, ainda assim dentro de parâmetros fisiológicos. Você fala assim, então o que está acontecendo com esse indivíduo? Ele modifica o comportamento mental dele, mas ainda assim esse hormônio da vigília permanece inalterado. Isso eu não tenho que pontuar cada situação, mas no geral é isso dessa forma que eu estou colocando. O que acontece? Veja que o cortisol agudamente ele aumenta um neurotransmissor que é a dopamina. Então, num primeiro momento, vem esse engajamento, né? Só o que acontece? Cronicamente, o cortisol baixa a dopamina. E a dopamina está associado ao meu sistema de gratificação e recompensa. E aí, esse cinismo, ou mesmo a anedonia, que é a ausência de prazer em meio a situações cotidianas, no qual eu tinha até prazer, isso acaba se perdendo. Então, o sujeito Redução de entra no sensibilidade estado à de recompensa. anedonia, exatamente. Então, no momento, ele tinha prazer com aquela situação, e ele começa, então, a perder prazer, o sistema, a motivação, a gratificação com a mesma situação. Então, puxando esse gancho, onde nós não vamos observar uma alteração do hormônio cortisol, e sim a alteração do comportamento, diz respeito à neurotransmissão. Então, dentro do que você me perguntou, a primeira coisa é a falta de engajamento naquilo no qual eu tinha um grande engajamento. Então, quando eu começo a comprometer a minha motivação, e isso associado, Roberta, ali, com o humor lábil, onde você vê o indivíduo muitas vezes não se motivando mais com aquilo que era prazeroso e com um nível de tolerância muito baixa. Então, são duas situações: a ausência de prazer associado ao humor lábil. Para mim, são duas condições no qual me colocam no estado de alerta importante, e entendemos que o indivíduo se encontra nesse estado de cronicidade de estresse, claro, e ali ainda olhando, nós vamos falar sobre isso também, quando começa a ter um impacto no comportamento alimentar e no padrão de sono. E aqui um adendo em cima do que a gente está colocando, que quando a gente fala de alteração de neurotransmissores, ou mesmo essa alteração com a conservação dessa produção de cortisol sem ter uma queda abrupta dele, o que nós vamos observar é que hoje nós temos um quadro de síndrome da fadiga crônica. E a síndrome da fadiga crônica está associado ao estresse crônico. E atenção, a síndrome da fadiga crônica é nada mais, nada menos do que uma disfunção significativa no metabolismo mitocondrial. Então, hoje o que se sabe é que síndrome da fadiga crônica, que então era chamado de fadiga adrenal, nós sabemos que isso não existe, na verdade é, então, uma disfunção mitocondrial. E aí, quando nós falamos de disfunção mitocondrial, nós vamos entrar nos componentes nutricionais e hábitos de vida que, por sua vez, impactam positivamente na saúde mitocondrial. É o que eu falo, né? A gente já falou de mitocôndrias outras vezes. As mitocôndrias, elas não são meras usinas geradoras de energia, elas interpretam tudo aquilo que nós interagimos. E o estresse é algo que a mitocôndria interpreta e responde positivamente, ou no caso do estresse crônico, negativamente. E Marcelo, ótimo você ter trazido essa relação, né, do estresse com a disfunção mitocondrial, e aí a gente ainda pode colocar aí nesse círculo aí que é vicioso, várias doenças crônicas onde a causa raiz é a disfunção mitocondrial. Né? Então a gente tem as doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, diabetes. Então olha onde a gente pode chegar também. Né? Então quando a gente fala de disfunção mitocondrial, a função dessa organela tão importante, que sim, ela vai ser geradora de energia, mas é muito além disso, né? Então a gente tem aí a função mitocondrial melhorando aí a formação de neurotransmissores, né? A produção de hormônios femininos, né? Então quantas mulheres atualmente são impactadas, principalmente aí entre 40 e 50 anos, onde é um período super crítico para a mulher, né? Que já é aí momento que antecipa a menopausa. Se a gente não tem esse olhar
na causa raiz do por que aquela mulher está irritada, por que ela está com alteração do sono, com alteração do humor, né? Então, assim, é o estresse. Ok, o estresse está levando o quê? Uma disfunção mitocondrial. Essa disfunção mitocondrial está levando uma alteração hormonal, né? Então, isso tudo vai impactando até como a mulher vai viver aí os próximos anos da sua vida, né? Se ela não tiver uma organização aí nessa saúde hormonal, que é onde a gente tem que ter esse olhar muito ali cuidadoso, né? Eu falo que como eu trabalho muito com mulheres aí entre 40 e 50 anos e estudo sobre esse assunto, eu falo quanto é importante a gente ter um olhar diferenciado para este momento, né, para esta fase de vida da mulher, para a gente ser muito assertivo nas estratégias nutricionais, quando a gente pensa que eu tenho que entregar para essa mulher mais vitalidade, eu tenho que entregar mais saúde, eu tenho que entregar longevidade. E isso eu consigo fazer aí com esse metabolismo hormonal adequado, para que ela não tenha uma queda brusca aí de hormônios, para que essa menopausa não chegue, né, precocemente. E aí tratando das mitocôndrias, porque é o primeiro passo aí na produção dos nossos hormônios femininos, né, seja testosterona, progesterona e estrógenos, é na mitocôndria, né? Então eu preciso dela. E aí que eu vou fazer o gancho com o que a Roberta estava falando e puxar para o que você está falando. Em determinadas situações, a disfunção mitocondrial ela é tão significativa e os hormônios lipossolúveis são produzidos em duas estruturas, retículo endoplasmático e mitocôndria. Então nós podemos encontrar também indivíduos com alteração no cortisol pela disfunção mitocondrial, que é um hormônio lipossolúvel derivado de colesterol, como também os hormônios sexuais, progesterona e estradiol. E aí vem um ponto interessante, sabe? Eu sei que você trabalha bastante com fertilidade e o estresse é algo tão nocivo para a fertilidade. Veja o seguinte, toda vez que nós nos colocamos nesse ambiente estressor, nós precisamos entender que esse eixo que rege o estresse, ele impacta no eixo reprodutivo. Então, quando nós falamos do eixo reprodutivo, nós temos hormônios que a hipófise produz, que vão sinalizar os ovários para produzirem toda aquela cascata associada ao ciclo de estradiol e progesterona. Veja, o estímulo estressor se sobrepõe ao ponto de reduzir o pulso ou a frequência de estímulos desses hormônios da hipófise, que vão reduzir o pulso dos hormônios ovarianos, comprometendo a fertilidade. Se eu for jogar no âmbito masculino, nós vamos ter uma redução da pulsatilidade de células que produzem testosterona. Então, entender o estresse crônico está associado à disfunção hormonal. O estresse crônico altera o metabolismo do tecido adiposo, deixa ele com uma sinalização adipogênica e lipogênica muito mais latente. Ou seja, é só você jogar energia, calorias a mais, que aquilo realmente vai responder de forma muito mais significativa e você vai jogar mais calorias, porque o estresse crônico modifica o seu comportamento alimentar, mexe no seu sistema de gratificação e recompensa, mexe na sua saciedade, vai fazer você buscar o alimento viciante em grandes quantidades. E alimento viciante nunca é um bowl de brócolis, sempre são alimentos, né, hiperpalatáveis e de grande densidade calórica que vai fazer com que você coma mais. E o seu tecido adiposo, que já tem a sua fisiologia mudada pelo esse estresse crônico, está ali ávido para se diferenciar. Eu falo que o tecido adiposo em meio ao estresse é igual um marombeiro, ele só quer crescer, ele só quer hipertrofiar, ele só quer aumentar o volume. E é isso que o estresse crônico faz. Eu falo que hoje, se vocês tiverem oportunidade de estudarem sobre os habitantes de Roseto, né, é justamente a cidade que foi vista com menor índice de acidentes cardiovasculares, e o entendimento de todos esses foi a partir do estudo dos habitantes de Roseto que saiu o que é realmente o estresse, entendendo que por que esses habitantes tinham menor risco de doenças cardiovasculares. Era justamente pelas situações do cotidiano que faziam, mesmo eles tendo maus hábitos alimentares em determinados momentos, ainda assim o risco cardiovascular é menor, porque o estilo de vida desses habitantes conservava níveis mínimos de estresse. Um ponto importante, só fazendo um adendo aqui, o convívio social com a família, com as amizades, a parceria, o convívio familiar, a saúde em você ter momentos de desacelerar
para ter o contato com amigos e família fez toda a diferença. Então, foi a partir desses estudos que começaram, então, a entender o que o estresse era algo realmente extremamente nocivo ao ser humano. E hoje, todas as doenças crônicas não transmissíveis que a gente vê atualmente têm ali na sua raiz alterações baseadas no estresse, que leva a alterações do comportamento, a fisiologia, e aí por aí vai. Que maravilhoso ouvir você falar, Marcelo. E me levou a pensar, enquanto você falava, eu estava aqui pensando o quanto é importante, né? Termos a percepção de que estamos vivenciando uma situação assim o quanto antes. Porque se nós chegamos a um ponto de estresse crônico, a esse cinismo, a esse esgotamento, essa vontade de não buscar mais, né, se nos levamos por longos períodos, se nos colocamos nessa situação crônica de estresse por anos e anos, sem buscar ajuda, ou sem buscar alterar padrões que possam nos ajudar a sair desse momento, né, nós podemos perder a vontade, inclusive, de buscar, achando que não vale a pena essa busca, tá? De tão sério que é esse processo. Então, é muito importante que você avalie constantemente, né, e periodicamente o quanto a carga de estresse da sua vida tem impactado de diversas formas a forma como você vive. E esse ponto que você trouxe da redução da sensibilidade à recompensa, né, que tem sido amplamente discutido, amplamente estudado, assim como já foi o da fadiga adrenal, né, nesse momento, pesquisa-se se há uma resistência à dopamina, né, por conta dessa ativação constante do circuito de recompensa. A gente precisa ter alguns pontos para olhar. Tá? Então, você tem comido de forma mais emocional atualmente do que justamente por estar com fome? Você tem mantido seus horários de refeição ou você se vê sentindo uma fome abrupta que não começou paulatinamente, não cresceu vagarosamente, não serve ser resolvida com qualquer alimento, né? Mas tem alvos específicos, hiperpalatáveis. Você está vivenciando isso de uma forma constante? Observe de onde vem isso. Tá? Porque você tem tido, então, demonstrações de uma intensidade de um comer emocional que está sendo proveniente de emoções que estão desequilibradas, ou ainda de uma incapacidade, de uma resposta a uma emoção ou a um estresse. Então, é preciso buscar ferramentas de manejo desse estresse, para que você possa sair dessa situação o quanto antes. Da mesma forma, o sono, acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Um dos impactos que a gente observa em pessoas que estão vivenciando estresse ou que estão em um processo, inclusive, a gente não está falando só de burnout, mas depressão, ansiedade, um dos primeiros impactos é justamente a insônia, né? Ou a redução da qualidade de sono, e o quanto isso também vai acabar gerando um outro ciclo que prejudica ainda mais esse processo estressor. É só o que me chamou a atenção na fala da Roberta, que eu acho que é importante as pessoas entenderem a gravidade disso, que se nós olharmos hoje, qual é a principal doença que a gente tem associada à alteração de comportamento, de emoções? É a depressão. Né? E se a gente entender bioquimicamente o que é a depressão, o que a gente observa na grande classe dos medicamentos são medicamentos que vão atuar em neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina. E o que a gente observa no estresse crônico? Justamente alterações nesses neurotransmissores. A gente tem alteração, serotonina, noradrenalina e dopamina. O que eu quero dizer aqui? O estresse crônico é o passo, né, que te leva a uma modificação abrupta nas suas emoções, podendo levar à depressão. Então, é um estado de insatisfação tão grande, de anedonia tão grande, que isso pode te levar à depressão. Então, por isso que é algo extremamente importante de ter condições de reverter esse quadro, até mesmo de buscar ajuda e ter vontade de buscar ajuda em meio a ainda estar sob esse estresse. Bom, puxando aqui o raciocínio, acho que a gente ia falar de sono, talvez, ou a gente já pode entrar direto aqui nos aspectos nutricionais. E quando a gente fala de sono, né, seria aí uma das estratégias para a gente poder também minimizar esse estresse, né, fazer toda essa higiene do sono, né, ou como cuidar desse momento tão especial, né, de reparação, né, de recuperação aí do nosso organismo. Então, eu acho que a gente coloca ele aí como um dos fatores aí de estilo de vida para que a gente consiga fazer esse gerenciamento do estresse. Podemos? Aí a gente eu acho importantíssimo, Alê. Sabe por quê?
Quando a gente olha para o sono, olha que interessante. A gente tem uma estrutura no cérebro que é chamada de amígdala. A amígdala é responsável por responder a eventos estressores. Medo, ameaça, perigo, desconforto, é o que a gente está discutindo. Né? Essa amígdala aumenta a sua reatividade, a gente aumenta a produção de cortisol. Mas essa amígdala, toda vez que a gente tem uma disrupção no padrão de sono, seja uma fragmentação ou menor duração do sono, essa amígdala se aumenta a sua reatividade. E ela aumenta a produção de cortisol. Então veja que eu gerencio bem as minhas situações adversas ao longo do dia. Mas se eu durmo mal, o dormir mal aumenta a reatividade da estrutura responsável em sinalizar a produção de cortisol. Ou seja, dormir mal é um insulto estressor. Então, eu estou falando exatamente porque o gerenciamento do sono é fundamental no gerenciamento do estresse. Porque se você se mantém dormindo mal, condicionalmente você está aumentando a reatividade da estrutura que vai fazer com que você mexa na sua produção de cortisol. Higiene do sono. Isso é um primeiro ponto, a gente pode discutir aqui. O segundo ponto. Se eu não tenho capacidade ainda de tolerar ou mudar os meus hábitos em relação ao estresse, igual você falou aqui anteriormente, né? Fala assim, poxa, estou em meio ao estresse, eu vou reduzir a minha demanda. Puxa, mas eu não tenho como reduzir a minha demanda, né? Eu tenho que continuar trabalhando, continuar me enfrentando aquela situação isso foi estressora. bate-papo antes do podcast, tá, gente? Ele falou assim, diminui a demanda. Eu falei, mas não é todo mundo que pode Não é todo diminuir a mundo que pode demanda. diminuir a demanda. Então é mais ou menos assim, eu vou fazer uma analogia. Se você não pode diminuir a sua demanda, é sinal que você continua batendo a sua cabeça na parede. Você está numa situação de injúria. Você continua, se você não está diminuindo a sua demanda, você continua batendo a sua cabeça na parede. Você continua se machucando. Então o que a gente pode fazer? Dar um capacete para a pessoa continuar batendo a cabeça na parede, ou seja, o trauma vai ser menor. O estímulo continua, mas o trauma vai ser menor. Então, a nutrição, ela dá o capacete. Essa é a verdade. Momentos, né? Para esses momentos. Então, assim como a terapia, né? Assim como exatamente. É o tratamento medicamentoso, é o capacete, todos esses é o capacete. É. Só que é importante entender que o capacete também tem o seu nível de resistência. Ele serve para diminuir o dano até você conseguir realmente perceber situações que você pode diminuir a frequência com que você bate a cabeça na parede. Seria mais ou menos isso. Então, quando eu falo de dar elementos para que a gente possa fornecer esse capacete, nutricionalmente, o que eu olho muito é a oferta de nutrientes ricos em compostos bioativos que, por sua vez, vão aumentar a nossa capacidade total antioxidante. Esse é um primeiro ponto. Então, a gente já tem vários podcasts aqui falando sobre alimentos com ação anti-inflamatória. São justamente esses alimentos que são ricos em compostos que vão estimular as nossas enzimas antioxidantes, a nossa produção endógena de resposta antioxidante, para diminuirmos esse dano gerado pelo estresse. Nutricionalmente, a gente pode buscar também nutrientes que diminuem a minha reatividade frente aos eventos estressores. Então, por exemplo, um clássico, um magnésio. O magnésio, ele é um que auxilia no nosso estado de relaxamento. Sabe que a cisteína também tem um papel importante na glia, né, uma região do nosso cérebro ali que está envolvido com a nossa neurotransmissão. Veja, então, a cisteína é presente na proteína do soro do leite, ou mesmo suplementado, ou mesmo o magnésio por meio dos alimentos, ou suplementado. Outro dado interessante é que a gente tem a teanina presente, que é um aminoácido presente no chá verde, que também diminui essa neurotransmissão excitatória presente no estresse. Então, seja no consumo de chás, ou um matcha, por exemplo, então nós conseguimos, então, ter compostos que também vão auxiliar a diminuir a minha reatividade frente aos insultos estressores que estão ali. Magnésio, cisteína, existem classes também associados de fitoterápicos que têm ação GABA-miméticos, que induzem o estado de relaxamento. Nós temos classes que vão trabalhar também mantendo mais serotonina e mais dopamina ali na fenda sináptica. Então, a nutrição tem ferramentas
para que você possa, então, melhorar o seu enfrentamento frente aos insultos estressores. Capacidade total antioxidante, redução da neurotransmissão excitatória e gerenciamento do sono. Acho que nós temos aqui 3 elementos importantes, né? Claro que existem outros, como importantíssimo, a atividade física é fundamental também no gerenciamento do estresse. Nossa, adorei. Achei que você ia continuar aqui, assim, falando de todos os nutrientes. Se deixar eu vou, mas... Esse podcast é seu, então aproveite. Eu acho que aqui a gente, falando desse capacete, tem tantos nutrientes que a gente pode trazer para o dia a dia, mas adoro quando você traz também a oportunidade dos alimentos, né? A gente tem que entender que realmente cada um de nós, né? A gente precisa entender que a alimentação, ela sempre será a base para tudo, né? Que a suplementação entra como um complemento, mas eu sei que os nossos seguidores aqui, enfim, todo mundo que a gente trabalha, assim, qual o suplemento para Exatamente, resolver por isso que eu já meio que fui. isso? Mas hoje, olha só, quando a gente fala de estresse, você trouxe aqui sobre o padrão antioxidante, né? Então a gente tem tantos alimentos, por exemplo, antioxidante. Se a gente for citar um nutriente, que é a cisteína, né? Então, a gente tem alimentos que são ricos em cisteína, né, e que a gente pode ali ter diariamente ali na nossa alimentação. Mas por que a cisteína, Lê? Porque ela aí é um precursor importante para um elemento que é considerado aí por diversos pesquisadores como a mãe dos nossos antioxidantes, que é a glutationa. Então, a gente tem desde um aspargos, um pepino, um abacate, uma mamão-papaya, a pimenta mesmo, vermelha. Então, você pega whey protein, por exemplo, é rico em cisteína. Então, você pega e faz ali um creme de abacate. Se quiser colocar um pouquinho de pepino, bater junto, porque pepino não tem gosto nenhum, para aumentar os níveis de cisteína. E a gente começar a usar, né, o alimento a nosso favor, porque ele vai estar ali em diferentes momentos do nosso dia. A gente tem pelo menos 4 refeições para poder enriquecê-las de antioxidantes, né? Então, as ervas e especiarias, é claro que quando a gente fala, né, de uma situação onde eu preciso do capacete, porque eu estou ali nessa injúria constante, num momento de muito estresse, a alimentação ela terá que ser ali complementada com a suplementação, que é como se fosse uma fórmula de ataque, né? Então, assim, olha, eu vou te dar esse suporte um pouco maior aqui com a alimentação e a suplementação, para quando neste momento passar e você entender que pode, né, diminuir essa injúria, pode adequar aí a sua demanda ao longo do dia, a gente passa por uma outra fase. A alimentação vai estar ali, sendo a base, continua sendo, e a suplementação muda, né? Ela não fica aquele peso todo em cima, né, na verdade, de um tratamento para aquele momento, né, Marcelo? Isso que você falou é perfeito, até porque a suplementação ela vai entrar sim como um grande coadjuvante nesse processo, porque o estresse ele modifica o paladar do indivíduo. O estresse ele vai modificar o comportamento e, como eu falei anteriormente, a busca vai ser por alimentos hiperpalatáveis de grande densidade calórica. Ele perde o paladar para alimentos que são ricos em compostos bioativos. E aí vem um parêntese quando a gente fala de suplementação. Veja que um estudo mostrou o seguinte: pegou indivíduos em pré-vestibular, e se não me engano era pré-vestibular ou era próximo de uma prova, e avaliaram as unidades formadoras de colônia no intestino dessa meninada, previamente à prova, ou seja, um grande nível de estresse. E o que eles perceberam que nas semanas anteriores, até o dia do evento, até o dia da prova, a mudança do ambiente intestinal era drástica em relação ao aumento de bactérias patogênicas em detrimento de bactérias imunomoduladoras. E o estresse crônico faz isso. O estresse crônico ele modifica o ambiente intestinal. Eu não vou entrar no mérito da relação intestino-cérebro, que é muito bem discutido. A gente tem vários, digamos assim, podcasts aqui tratando desse assunto. Vários episódios. Vários episódios, eu queria achar a palavra, faltou a palavra. Então, o que a gente precisa entender? Que a suplementação muitas vezes vai auxiliar nesse tratamento do intestino desse sujeito para que minimize mais uma vez essa sinalização. Então a gente vai ter uma suplementação focada para o intestino muitas vezes,
uma suplementação direcionada para a neurotransmissão, uma suplementação direcionada à capacidade total antioxidante. Quer dizer, a gente vai entender no âmbito clínico desse indivíduo o que é mais latente, né? O que ele consegue seguir dentro de um plano nutricional por meio de alimentos, e aquilo que ele não conseguir, a gente vai dar todo o suporte nutricional. O fato o que as pessoas têm que ter muito em mente, a gente está aqui falando de estratégias, mas mais uma vez, é um capacete. Há necessidade fundamental da pessoa entender o contexto que ela está inserida e tentar modificar esse contexto, seja se tornando mais resiliente a esse contexto ou modificando o seu comportamento. Na maioria das vezes, ela já tentou se tornar mais resiliente àquele ambiente e isso não deu certo. Ela se mantém no estado crônico. O que ela precisa fazer é mudar o seu comportamento. Então, isso é fundamental, reconhecer a necessidade em algum momento de se modificar o comportamento. A gente quer ficar mais 1 hora, Lê, a gente quer. Mas a gente tem que guardar assunto para os próximos podcasts, porque a gente já convidou ele para mais 13. Quer ficar mais de 1 hora com o Marcelo aqui. E eu acho que ele fez um bom apanhado, né, do que de como utilizar esse capacete, né, e de uma série de questões não só voltadas à alimentação, o exercício físico, o sono, mas também eu acho que ele encerrou com chave de ouro aqui. Muitas vezes você pode dar todo esse suporte, se o seu comportamento frente à mesma situação for exatamente igual, você vai enfrentar o mesmo problema, na mesma intensidade, porque você não se adaptou. Né? Assim como o seu sistema imunológico, seu sistema metabólico não se adaptou, você também não se adaptou àquelas cargas de estresse já conhecidas. Né? Então, é muito importante a gente cuidar de tudo isso e agradecer mais uma vez o Marcelo, né, por estar aqui conosco. Estamos juntos. Muito obrigada, foi realmente muito gostoso bater esse papo com você e sabemos que teremos os próximos. Então, já agradeço de antemão. Muito obrigada, Marcelo, foi incrível. É sempre incrível estar aqui com você. Obrigado, Ale, Roberto, pela resenha, que eu falo que papo entre amigos assim deixa de ser um podcast e vira quase que uma resenha, né? Um papo aqui que a gente vai jogando, que tem que tomar, que a resenha, qual é o problema da resenha? Tem que tomar cuidado com o tempo, né? Às vezes a gente deixa o assunto fluir, então aqui a gente precisa controlar um pouquinho mais isso, mas é ótimo, eu adoro estar aqui batendo esse papo com vocês e contem sempre comigo pra gente discutir mais e mais resenhas daqui para frente. Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. Caso você tenha gostado desse momento, como nós gostamos, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita. De preferência, 5 estrelas. E agora com um like aqui nesse vídeo. Lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais de saúde de todo o país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado com todo carinho. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Um beijo, Ale, um beijo, Marcelo. Muito obrigada aos nossos ouvintes e até a próxima. Beijo, Beta, beijo, Marcelo, beijo a todos, até a próxima. Beijo para vocês, até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau.